Que história é essa de que o Corinthians tentou um chapéu no Palmeiras por Ramon Sosa? Vídeo de hoje do canal do Nicola conta mais detalhes sobre o tema e fala também de Yuri Alberto, atacante alvinegro, anda descontente com a diretoria e você vai entender o motivo daqui a pouco. Preciso falar também sobre Pedro, que já despertou o primeiro interesse internacional. Vou te atualizar também sobre grana para o Santos, FIFA distribuindo ingressos para jogo de quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Tem o Lyon, que só tem uma condição para escapar do rebaixamento no futebol francês, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora lembrar que o nosso grupo de Telegram já está ativo e funcionando super bem, dando várias dicas legais para você. Para participar é bem simples, tem link no comentário fixo na descrição do vídeo, clique em qualquer um deles, passa a nos seguir por lá e só não esquece de ativar as notificações, assim você é avisado toda vez que a gente tiver uma dica nova de aposta esportiva. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação vem da Inglaterra. O Liverpool decidiu aposentar a camisa 20 em homenagem a Diogo Jota, o atacante português que faleceu na madrugada dessa quinta-feira, vítima de um acidente de carro, só 28 anos de idade. Ele e o irmão acabaram morrendo nesse acidente. Já Segovinha está de volta ao Botafogo, mas segue com seu futuro indefinido. O meio-atacante, que atuou por empréstimo no Al Ain, não ficou nos Emirados Árabes. E o Botafogo ainda não tomou uma decisão sobre o aproveitamento do atacante. Existe a possibilidade dele jogar na Major League Soccer, nos Emirados Árabes ou até na Bélgica. Para fechar o giro de notícias, contar que Thiago Silva segue sonhando em voltar à seleção brasileira. Ele acha que as grandes atuações com a camisa do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes o credenciam a voltar apesar dos 40 anos de idade. A pergunta que eu deixo para você é: Thiago Silva merece ser convocado ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Bora falar agora sobre Leonardo Jardim. O técnico do Cruzeiro se mostrou bastante incomodado com a paralisação do Campeonato Brasileiro. Muita gente entendia que os times que não disputaram a Copa do Mundo de Clubes teriam uma vantagem. Afinal de contas, saíram por um período de férias e tiveram a oportunidade de, numa pré-temporada, reiniciar o trabalho. O Leonardo Jardim pensa completamente diferente, abre aspas para o técnico do Cruzeiro, ao contrário do que muita gente fala, que essa pausa é benéfica aos clubes que pararam. Na minha opinião, é totalmente o contrário. Com 12 jogos no campeonato, ninguém estava cansado e todos estavam em um bom ritmo. Foi uma pena existir essa quebra, mas o planejamento é esse e tivemos que nos adaptar, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Cruzeiro vai para a interrupção do campeonato, tendo vencido praticamente como um dos seus últimos jogos o Palmeiras e o Flamengo, numa grande prova de que o time havia alcançado seu ápice físico e estava jogando muita bola. Vamos ver como é que o Cruzeiro se comporta no retorno das competições. Quero falar agora sobre o Lyon, que tem uma única chance de escapar do rebaixamento no futebol francês. Decisão de rebaixar o time que não caiu dentro de campo tem tudo a ver com a condição financeira. O Lyon foi avisado de que só escapa da queda se conseguir 200 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de reais. Desses 200, 100 milhões de euros precisariam ser obtidos meio que às pressas. De forma urgente, a gente está falando de 635 milhões de reais. Os outros 100 milhões poderiam ser obtidos com garantias financeiras. A estratégia do Lyon, que não tem mais à frente John Textor, até numa estratégia para tentar diminuir a pressão e o clima ruim que existe entre o clube e a Liga Francesa, a primeira meta do Lyon é vender jogadores, tentar fazer com essas negociações a obtenção da grana. Lucas Perry, que é pretendido por clubes da Inglaterra, deve ser negociado nos próximos dias. O mesmo pode acontecer com o Thiago Almada, que brilhou com a camisa do clube francês. Bora mudar de assunto e falar sobre o Santos. Tem grana que pode pintar para o peixe nos próximos dias. Você sabe que o zagueiro Jair, que pertence ao Botafogo, mas foi revelado no Santos, interessa ao Nottingham Forest. Ele também tem chamado a atenção de outros clubes europeus. Negócio com o time inglês quase aconteceu por 12 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 77 milhões de reais. Pois bem, o Santos tem direito a 10% do valor de uma venda futura. Ou seja, nesse negócio ficaria com 7 milhões e 700 mil reais. Existe a chance até de um negócio um pouco maior nos próximos dias.
Peixe ainda tem direito a um percentual pelo mecanismo de solidariedade, que é uma regra criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. Só para completar em relação ao Santos, Peixe virou alvo de uma ação na justiça por não pagar aluguéis de um auxiliar do Pedro Caixinha. Só para lembrar que quando o Caixinha foi contratado, um dos seus auxiliares, o Pedro Malta, teve um contrato assinado de 30 meses de aluguel com pagamentos do Santos. O Peixe nunca fez os pagamentos e o dono do apartamento acabou levando o Santos para a justiça. Hora de falar sobre o Fluminense, que faz partida absolutamente decisiva nessa sexta-feira contra o Al Hilal, valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes e também o prêmio de 115 milhões de reais. Mas a FIFA tem encontrado enorme dificuldade em vender ingressos para essa partida. Tanto que muitas das entradas têm sido distribuídas de forma gratuita para escolas e entidades americanas. A FIFA também criou uma promoção para tentar levar mais gente ao estádio. Torcedores que já haviam comprado ingressos para outras fases, se pedirem, vão ter direito a entradas gratuitas. Além de tudo isso, os ingressos também foram colocados a preços promocionais. Quem for comprar ingresso pode encontrar entradas a partir de $11 ou R$60, o mais barato, o mais caro $83 ou R$456. Muito louca essa história, né? No futebol brasileiro, Copa do Mundo de Clubes tem sido um enorme sucesso de audiência, de público, mas nos Estados Unidos a coisa não tem funcionado bem, especialmente porque os campos e estádios são bem grandes, então quase sempre a gente vê estádios vazios. Bora falar agora sobre a primeira proposta para Pedro, em meio à semana em que se descobriu que o Pedro não faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz, que se pintar uma proposta oficial para o Flamengo, rubro-negro estuda aceitar essa oferta, surgiu o interesse do Monterrey, equipe mexicana que disputou a Copa do Mundo de Clubes e quase conseguiu a classificação para as quartas de final do torneio. Monterrey sondou a situação com uma cifra próxima a 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais. Essa proposta foi levada aos representantes do Pedro, mas nem será entregue a dirigentes do Fla. O pessoal sabe que não há a mínima chance de um acordo acontecer diante de tais valores. O Flamengo, apesar de ter a intenção de negociar o Pedro, vai pedir no mínimo 20 milhões de euros, porque entende que o centroavante é um dos melhores em atividade do futebol brasileiro. Vale a lembrança de que o Pedro chegou a ter uma proposta oficial do Palmeiras de 20 milhões de euros há algum tempo atrás. Na oportunidade, a Leila fez essa oferta e o então presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, a descartou por entender que o Pedro não poderia jogar no rival. A ideia do Fla é negociar o jogador, mas não para clubes brasileiros. Até por isso, o mais natural é que o Pedro seja negociado com um clube do exterior. O representante do atleta está buscando alternativas fora do país. Só para completar sobre o Fla, contar que o rubro-negro decidiu processar a empresa que comprou o mando de campo no jogo do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, válido pela Copa do Brasil. Você vai lembrar a partida disputada no Maranhão. Tudo porque essa empresa ainda não pagou R$587 mil ao rubro-negro. O Flamengo decidiu levar esse processo adiante. E aí uma curiosidade, essa empresa está tentando levar o jogo entre Santos e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro e marcada para 16 de julho. Ela também está tentando comprar o mando agora do Santos. A saideira sobre o Fla, Eric Pulgar passou por cirurgia para reconstrução do 5º metatarso do seu pé. Essa cirurgia aconteceu no Chile e ele vai passar por um período de 15 dias de repouso também no seu país. Hora de falar sobre Yuri Alberto, centroavante do Corinthians que tem dado demonstrações públicas da sua intenção de permanecer no clube e anda chateado com a diretoria. Tudo porque o Yuri imaginava que diante da determinação em ficar no clube, ele teria a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo atual só se encerra em dezembro de 27. E ele é dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro. O Yuri Alberto ganha na casa de 1.700.000 por mês. Como é um dos protagonistas do Corinthians e o jogador de enorme peso do ponto de vista financeiro, o Yuri entendia que merecia um reajuste salarial, especialmente porque seu companheiro de ataque, o Memphis Depay, ganha muito mais, 4 milhões de reais fixos, além de uma série de bônus. Acontece que ninguém no Corinthians procurou o Yuri para discutir uma prorrogação do contrato e nem deve acontecer esse movimento. O Corinthians vai aguardar possibilidades de propostas do exterior e se houver uma proposta, uma oferta bastante grande, pode acontecer negócio, só com a lembrança de que o Timão é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. E para vendê-lo, o Corinthians vai requerer, pelo menos da sua parte, uns 20 milhões de euros. Só para completar, Yuri Alberto à disposição do técnico Dorival Júnior na volta do período de férias. Ele fez uma recuperação física até durante o período de férias para estar em condição de jogo o mais rápido possível.
Quero fechar o vídeo para contar que o Corinthians tentou atravessar o Palmeiras na negociação por Ramon Sosa. Tenho contado para vocês há vários dias que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest para a compra do atacante paraguaio de 24 anos de idade. O negócio está sendo fechado em algo na casa dos 14 milhões de euros, valor que também inclui pagamento de comissão aos empresários do atleta. Pois bem, nos últimos dias, sem a confirmação de acordo entre Palmeiras e Forest, o Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atleta por empréstimo. Nottingham Forest diz que não há a mínima intenção de fazer negócio com o Corinthians mediante empréstimo, levando em consideração que ele já tem uma proposta em definitivo. Diante desse cenário, o Corinthians retirou sua oferta e não há nem sequer negociação entre os clubes. Hoje o Corinthians trabalha em duas frentes para reforçar seu ataque. O Biel, atacante do Sporting, o clube português está mais disposto a rejeitar a primeira oferta do Corinthians de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, mas as tratativas continuam. Outra negociação em andamento, o Corinthians tenta adquirir de forma definitiva o Carlos Vinícius, que está livre no mercado depois de deixar o Fulham. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!